Ok. Bem-vindos de volta. Então, tipicidade material, né, é o fato acarretar consequências. Então, se fosse no roubo, né, o seu José estava com fome, mas ele é meio sem noção, pegou uma faca, foi até o mercado, né, botou no pescoço de algum atendente, de algum funcionário do mercado, pegou a banana, falou, vou levar isso aqui, fique bem quieto aí, tá lá, né, isso é um roubo, é um assalto, e leva a banana. A conduta dele é muito parecida com a do furto, mas tem emprego de grave ameaça ou de violência contra a pessoa. Aqui, pessoal, por mais que o patrimônio seja o bem jurídico protegido, né, que o título o título 2 do artigo do Código Penal, perdão, ele fala assim, dos crimes contra o patrimônio. Teve emprego de violência ou grave ameaça. Se o crime tem previsão de grave ameaça ou violência, se houve violência ou grave ameaça, a conduta ela é típica material. Não vai ser por falta de tipicidade material que esse crime vai deixar de existir. Por ter sido cometido com grave ameaça ou violência. Recentemente eu tive um caso em que a pessoa estava embriagada no centro da cidade, ali na Praça Rui Barbosa, era noite, assim, umas 10:30 da noite, sem arma, sem nada, né? Querendo, acho que, comprar cerveja, uma coisa assim, mais bebida, né? Já estava embriagado. E ela foi, enfiou a mão dentro da bolsa de uma senhora que esperava o ônibus dentro nos pontos que tem ali na Praça Rui Barbosa. Pegou o que tinha dentro da bolsa e falou, não se mexa, se você se mexer, eu te furo. Nem estava armado, mas ameaçou, grave ameaça, né? Ameaçar furar alguém. É uma grave ameaça. O que ela levou da pessoa? Nada, né? Não tinha nada. Ela pegou uma carteira, não tinha nada. Nesse momento, né, a pessoa estava passando uma viatura bem na hora e ela foi presa. Essa pessoa foi presa. Veja, né? Tese da defesa. Conduta atípica, não ofendeu o patrimônio da vítima, porque ela não levou nada de valor. Nem conseguiu, inclusive, porque assim que ela pegou, foi abordada e presa. Não vai caber. Eu nem peço na defesa. Né? Por quê? Porque tem prática de violência ou grave ameaça. Mentira, eu peço na defesa por quê? Né? Eu coloco na peça. Só que já é uma tese que você meio que descarta. Agora, se não tiver prova de que houve violência ou grave ameaça, né? Não tem testemunha, nada, é só a palavra da vítima, aí pode até caber, mas aí é uma questão de prova, uma questão processual, não é uma questão do direito material. Né? E aí, outros 500 é o que vai fazer as pessoas, né, odiarem o advogado, porque ele acaba refém do fato, refém das provas do processo. Se não tiver prova, não aconteceu. Né? Tem um ditado no direito que é esse. O que não existe nos autos não existe no mundo. Então, se não está no processo, não aconteceu. Mas está. Agora, a ideia para vocês é frisarem isso, né? Vendo que é um exemplo que acontece no dia a dia. Se tem violência ou grave ameaça, não se aplica esse princípio. Tá? Legal.
Entendido isso, pessoal? Então, tipicidade formal, quando vai ter? Quando você olhar para o que aconteceu, comparar com o artigo do Código Penal ou da lei penal e for igualzinho a conduta humana daquilo que aconteceu. Tá? Por causa da tipicidade formal ser necessária, né, para a gente precisar bater exatamente o que aconteceu no mundo real, na vida, com o que está escrito no Código Penal, alguns artigos do Código Penal tem que prever, né, ou o artigo da lei penal, tem que prever muito bem, mas muito bem, perfeitamente aquilo que está escrito, aquilo que acontece no mundo real. Então, olhem a dificuldade, eu vou ler para vocês aqui, agora. A lei de drogas, tá? O crime de tráfico de drogas. O que diz a lei penal? Então, vocês sabem agora que tem que existir conduta típica formal. Olha só, né? É um assunto legal pra caramba para vocês. Aquele almoço de domingo que eu sempre falo, para fazer a família, né, ver que a graduação, né, tá te ensinando coisas muito bacanas. Você vai falar, olha, né, passa aquela notícia no jornal, geralmente o horário de almoço é onde tem mais programa policial, aí você vai saber, ele vai falar, na verdade, né, ele não foi preso, foi liberado. Por quê? Porque a princípio essa conduta é atípica formalmente. Nossa, sua família vai olhar e falar, nossa, pessoal, está estudando administração ou direito? Você, como um bom aluno, vai falar, não, o direito toda a sociedade tem que conhecer. Ninguém se excusa, né, alegando desconhecimento da lei. Então, todo mundo tem que saber. Ok, né? Esse comentário à parte. Olhem só o que diz o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a famosa Lei de Drogas, sobre o tráfico. Para a conduta ser típica, formal, tem que acontecer o quê? Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos. E pagamento de multa. Aí, não satisfeito com isso, o parágrafo 1º diz assim: nas mesmas penas incorre quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, mesmo que gratuitamente, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo, produto químico destinado à produção de drogas, à preparação de drogas. Inciso 2º, semeia, cultiva, faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas. Inciso 3º, utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda, vigilância ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico de drogas. Inciso 4º, né, incluído pela lei de 2019, né, novinho aí. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Porque quando o policial infiltrado, o policial disfarçado ia lá comprar droga, né, e ele chega lá, bate na porta da pessoa e fala assim, eu quero comprar, tal, me vende. E a pessoa vende, ele dá voz de prisão, fala, prisão em flagrante, está preso em flagrante, né, porque tráfico de drogas, etc., é crime.
E isso não podia acontecer, né? Porque no Brasil é proibido o flagrante preparado. Você não pode forjar uma situação só para dar flagrante, para prender em flagrante. Então, essa prisão ainda é ilegal. Não quer dizer que não existiu crime, que a pessoa não vai ser processada, que a pessoa não vai ser, condenada no fim das contas e cumprir uma pena. Apenas a prisão em flagrante é discutível, porque você preparou o cenário, né, para a pessoa cair, né, fez uma armadilha. Aí, se está certo ou errado, né, a população, na grande maioria, vê isso como errado, como não deveria ser assim. Esse artigo, por exemplo, é um reflexo disso. Então, agora, por que eu li tudo isso? Vejam como no direito penal, pessoal, a gente tem que amarrar completamente a conduta para ela poder ser considerada atípica. Porque se não acontece uma coisa que não está escrito no artigo, eu não posso considerar que é tráfico, por exemplo. Se o artigo não dissesse semeia, aí você vai lá, encontra, né, uma plantaçãozinha de droga lá, etc., que a pessoa nem cuidou, mas está lá. Ah, o que você fez? Ah, eu semeei, mas não cuidei. Nem não cultivei nada. Só semeei. E não tem prova nenhuma, né? Nada que diga, apesar de estar lá a plantação, etc. Mas a pessoa não cultivou. Ela realmente plantou e pelas condições climáticas ali pegou, mas ela não fez nada. Não temos nenhuma prova em contrário, mostrando que ela estava cuidando daquilo, etc. Beleza. Se o artigo não fala semeia, e a pessoa só semeou, como só semeou, como no direito, no artigo do Código Penal, no artigo da Lei de Drogas, não dizia semear, a conduta é atípica. Não aplico. Não é crime. Faltou um requisito. Qual? A tipicidade. Conduta típica, antijurídica, culpável. Foi conduta? Foi. Semeou porque quis? Sim. Então, dolosa. Conduta dolosa. É típica? Não, porque a lei não falava semear. Então, pronto. Não é crime. Então, vejam a diferença no direito civil lá. No direito civil tem uma previsão geral para todo mundo para responsabilizar. Fala assim, quem que comete ato ilícito, quem, né, por dolo ou culpa, causar dano para alguém. Pronto, é isso. Causou dano, repara o dano. No direito penal, não. Para aplicar uma pena, eu tenho que me encaixar exatamente no que diz no artigo. Eu uso esse exemplo da lei de drogas porque mais previsão de conduta humana do que isso, né? Olha quantos verbos são ali. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, a consumo ou fornecer. São 19 só no artigo 33. Aí tem mais. Semeia, cultiva, faz colheita. 22. Utiliza o bem ou o local. Então, mais 24, praticamente 25 condutas que a pessoa pode ter que pode se enquadrar na lei de drogas. É um tópico que sempre vem à tona, então, pessoal, em algum lugar aqui eu li e falei sobre quantidade, diz, tem que ter pelo menos 50 gramas, 20 gramas, 1 quilo, 2 quilos. Não tem. Tá? Então, não é requisito para se considerar tráfico de drogas a quantidade. Tá? O requisito além desses verbos todos, é só não ter autorização, está em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tá? Se for para uso próprio, está lá no artigo 28. Tá? O que você tem que comprovar? O consumo pessoal. É para consumo pessoal. Foi preso com 2 quilos. Se as circunstâncias mostram que é para consumo pessoal, dane-se que é 2 quilos. É para consumo pessoal. Logo, não é crime de tráfico, é crime de porte para consumo próprio. Então, quantidade não tem nada a ver. Muito bem.
Voltamos à tipicidade. Fez o que fez? Olha direto lá no Código Penal. Tá igualzinho tá escrito no Código Penal? Tá, conduta típica formal. Vou para a análise da material. Causou prejuízo? Ofendeu o bem jurídico tutelado? Não era violência ou grave ameaça. Ofendeu o bem jurídico tutelado? Não ofendeu. Então não tem tipicidade material. Faltou material, faltou formal, tanto faz em uma das duas, vai se chamar conduta atípica, que faltou tipicidade, seja formal, seja material. Deu para entender isso, pessoal? Eu sei que aqui a gente entra na carga teórica, vejam. Isso que eu estou falando para vocês, muito aluno de direito não sabe, ou não entende. Mas eu quero passar isso para vocês, porque vocês vão ter uma visão diferente do noticiário daqui para frente. Né? É uma visão técnica interessante. Vou dar um outro exemplo aqui para a gente ver como é que funciona então a questão da tipicidade e passarmos para a antijuridicidade, que é mais rápido. O artigo 155 do Código Penal, o furto, diz lá: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Você está saindo da faculdade, indo embora, não sei, provavelmente já dei esse exemplo também, que eu me adianto na aula, eu não me aguento, né? Eu vou falando as coisas. E você vê a moto de um colega com a chave na ignição. Você está atrasado para fazer o que você tem que fazer. O capacete está ali em cima da moto. Você fala, bom, estou muito atrasado, se for pegar ônibus não vai dar tempo, se for chamar o Uber não vai dar tempo, a moto é bem rápida, ela está com a chave na ignição ali, vou pegar emprestado sem pedir. Você pega a moto, sobe nela, liga, você tem carteira de moto. Mesmo que não tivesse, que seria outra conduta, não vai, né, interferir nesse exemplo. E você vai para a moto, vai para o trabalho com a moto. No dia seguinte, né, tá lá com notícia de furto, etc. O cara foi na delegacia já, não sei o quê. E você volta para a faculdade e fala, fulano, tá aqui a sua moto, tal, inclusive até enchi o tanque para você, né? Só que eu precisei pegar, precisei usar, então eu tive que, né, pegar a moto. Beleza. O que você fez? Será que enquadra no crime de furto? A gente vai olhar. Conduta humana, dolo, né? Você subtraiu para si ou para outra em coisa alheia móvel? Vamos lá, subtraiu. Subtraiu, você tirou da esfera de cuidado ali a moto dessa pessoa. E você quis fazer isso. Você olhou e falou, bom, eu preciso chegar a tempo e se eu não pegar essa moto, eu não vou chegar. Então, a conduta foi dolosa. Teve conduta? Teve. Ótimo, legal. Primeiro ponto, o primeiro passo da análise do crime está feito. Conduta, existiu? Existiu. Foi dolosa ou culposa? Bom, você não pegou a moto sem querer. Por exemplo, confundi. Né? Achei que era minha, mas não era. Agora, vamos analisar a tipicidade. Você subtraiu essa moto. Subtraiu para si. A sua vontade era pegar essa moto para você ou era só usar ela para ir trabalhar e depois devolver? Meu gato está tentando responder a pergunta, já que os alunos não estão. Não sei se vocês conseguem ouvir o miado do desespero. Veja, a ideia dele, né, não era subtrair para si. Logo, essa conduta, ela é típica ou atípica? É uma conduta atípica. É o famoso furto de uso. Porque ele não tinha vontade de ficar com o bem para si. A conduta é atípica. Ele não subtraiu para si.
E ela não é atípica porque não causou prejuízo, ela é atípica porque não encaixa exatamente como diz o Código Penal. Então, ela é atípica formalmente, falta tipicidade formal. Subtraiu para si? Não, não foi para si, nem para outrem. Complexo, né? Agora vejam, se essa pessoa furta esse veículo e é parada numa blitz e descobrem ali na hora que ela estava com a moto, né, vai ser bem difícil provar. Vai ser bem difícil conseguir excluir o crime por atipicidade formal. Então, teria que entregar a moto de volta, demonstrar isso de alguma maneira. Às vezes algum áudio que você envia para sua namorada, sem falar, peguei a moto aqui do cara, putz, mas eu só precisava usar, amanhã eu vou devolver e tal, não sei o quê. E aí devolve no dia seguinte, obviamente, né? Ou se é furtado no meio do caminho, daí vai ser uma questão de prova. Mas a ideia, pessoal, tá, no direito penal é tão rígida da análise da lei que é nesse sentido. Tem que ser tipicidade, é exatamente o que está escrito no código. Não pode ser parecido. Lembrem que a analogia não é aplicada para prejudicar ninguém no direito penal. Então, se não está exatamente igual o que diz o código, não é crime. Por falta de tipicidade formal. Olha só, vocês são aí detentores de um conhecimento técnico jurídico, né? Pra vocês verem, assim, não é uma coisa extremamente complicada, obviamente não é também a mais simples do mundo, mas essa informação muitos alunos aí de direito vão rodar com ela e aposto que vocês já, né, se eu colocar na prova lá um exemplo de um crime, vocês vão conseguir olhar e falar, putz, aqui acho que não é crime. Se pegou emprestado para furtar algum lugar, né? Aí já é para si, né? Ou pegou, vamos dizer assim, pegou o veículo, né, para realizar uma fuga de um furto a banco, né? E no dia seguinte ele vai e devolve o bem. Fala, não, só peguei ali para furtar o banco. Ou para roubar o banco. Veja, a conduta do furto do veículo é analisado separadamente. Agora, acontece muito isso, né? Já tive alguns desses casos. Só vai, furta o veículo, daí depois de furtar o veículo, né, ela rouba mais uma pessoa na rua que está passando, pega o telefone, depois disso, né, com o veículo roubado, ou furtado no caso, com o veículo furtado, vai, comete 5, 6, 7, 8 crimes em sequência, né? Veja, pessoal, são várias condutas criminosas. Se ele provar, né, que a intenção era devolver o veículo apenas, né, mesmo assim, não vai excluir a tipicidade da conduta. E quando ele pegou o veículo, a finalidade dele era qual? Era devolver ou era usar para si? Né? A finalidade não era devolver o veículo. Pode gerar uma discussão, se ele gravou um áudio, falou, não, peguei aqui e tal, só vou fazer o corre, mas aí já vou entregar ali, porque a pessoa que eu peguei né, o veículo ali, uma senhorinha e tal, fiquei com pena dela, eu já vou levar de volta, só vou fazer aqui o corre, não sei o que, e devolvo. Pode ser até que, né, aconteça. Muito raro, né? Mas pode ser que aconteça. Aí vejam a análise, né, da falta de tipicidade material, no caso, ou formal, nesse para resumir a ideia para ficar mais claro, né? Tem que demonstrar que o intuito, né, de utilizar o veículo era utilizar e devolver. Se for para cometer outros crimes, né, tanto faz, no fim das contas, o que a pessoa fez. Agora,
Na minha experiência, nunca cola, né? Essa defesa nunca colou, sempre tem condenação. Na teoria, né? Quando a gente fala na teoria aqui, é muito raro, é muito claro para mim que dá na mesma. Se a pessoa pegou o veículo e vai devolver, pensa na teoria, mesma coisa. Foi para si? Ele tinha vontade de ficar com aquele bem para ele para sempre? Não. Então, conduta é atípica formalmente, porque não subtraiu para si. Os outros crimes, nós discutiremos os outros crimes. O roubo que foi cometido utilizando o veículo, etc. Mas, na prática, jamais. Né? É condenado por furto. É um entendimento raro de se ver. Vejam como vão surgindo perguntas, né, que a gente pode complicar cada vez mais a análise do delito. Isso o que eu estou falando para vocês ainda não envolve tudo, né, porque não dá tempo, e também não é essa a ideia. Mas existe aí uma teoria, né? Concurso de crimes, são vários crimes cometidos, aí temos concurso material de crimes, concurso formal de crimes, crime continuado, etc. São outras ideias, né? Se fosse explicar tudo, teria que ter um semestre de direito penal. Eu explico essa parte da conduta que é para não confundir, pelo menos para quando vocês forem fazer alguma coisa, ler algum artigo, vocês terem essa noção, né? Aí fica uma dica, então, aqui já também, né, pessoal? Quando forem pensar, alguém falar se é crime, se não é, etc., a sua resposta é: isso é crime ou não? Leia a lei penal, principalmente a lei penal. Tem que ler o que diz, procura. Tem artigo que fala? Tem, ok. Achei o artigo que fala. Agora compara o que aconteceu exatamente como está escrito. Lembra que não só porque aconteceu como está escrito que vai ser crime, porque tem a tipicidade material, tem que causar dano ao bem jurídico protegido, se não causar prejuízo, e também tem que ter violência ou grave ameaça no crime. Se tiver violência ou grave ameaça, consumado o crime, né? Nem vou discutir a tipicidade, falta de tipicidade material lá. Beleza, vamos avançar, senão não venceremos. Ainda tem bastante coisa para falar. Conduta antijurídica. A lei penal, pessoal, né? Então ela prevê os crimes, tem vários lá, um por um, vocês viram. Dei o exemplo super complexo do tráfico, né? Pra vocês verem quantos verbos tem lá, né? Mais, são praticamente 25 previsões diferentes. Então, passamos pela conduta, passamos pela tipicidade. Típica formal, típica material. Legal. Nossa conduta, então, foi típica. Agora temos que analisar se essa conduta é antijurídica. Tá? A famosa ilicitude. O que é uma conduta antijurídica? Uma conduta ilícita. É uma conduta ilegal, é uma conduta que a lei proíbe. Tá? Então, em princípio, também, se a conduta ela é típica, ela é antijurídica. Você olha ali e fala, bom, você matou alguém? Matei. Como? Eu queria matar. Peguei e dei um tiro no meio da cabeça para matar. Ótimo. Então foi uma conduta dolosa. Matar alguém é o artigo 121 do Código Penal. Tipicidade formal tem que encaixar exatamente o que está escrito no código. No código está escrito assim, matar alguém. Você matou alguém? Matei. Tipicidade formal preenchida. Tipicidade material. Você causou prejuízo ao bem jurídico protegido? No caso do homicídio, o bem jurídico protegido é a vida. Você tirou a vida de alguém? Tirei. Conduta típica, formal e material, a conduta é típica. A princípio, então, pensando assim, se você matou alguém, a sua conduta ela foi antijurídica, ela foi ilícita. A lei proíbe matar, você matou. Então, em princípio, todo fato típico é ilícito. Em princípio. Muito bem. Aí vem a análise da antijuridicidade. Né? Algumas coisas podem excluir essa ilicitude, podem excluir a antijuridicidade, pode tornar essa conduta legal.
e não ilícita. Tá? E quais são elas, pessoal? Primeira delas, a legítima defesa. Segunda delas, né, o estado de necessidade. Terceira, um estrito cumprimento do dever legal. E quarta, um exercício regular de um direito. Tá? Muito bem, vamos por partes. Legítima defesa. Ah, sim, muito importante. Tá? Se estiver presente uma dessas aqui, qualquer uma delas, a conduta deixa de ser crime. Né? Porque aqui se fala assim, conduta típica antijurídica. Se a conduta não é antijurídica, ela é jurídica, ela não é ilícita, ela é lícita, ela é permitida. Tá? Por mais que ela tenha sido conduta, por mais que ela tenha sido típica, formal e material, ela é lícita. A lei autoriza você a, entre aspas, cometer esse crime. Tá? Se tiver qualquer um desses, tá, pessoal? Pergunta que cai em prova. Né? Para excluir a ilicitude ou para, né, na antijuridicidade, tem que estar presente todos os requisitos: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Tem que estar todos presentes. Vou perguntar exatamente assim na prova. Será que tem que estar todos presentes? Não. Só um deles. Se tiver um deles, deixa de ser crime a conduta. Vamos lá. Legítima defesa. Aqui, transcrito do Código Penal, o que é legítima defesa. Vamos ler juntos. Artigo 25 do Código Penal. CP, Código Penal. Tá? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Muito bem. Então, se você matou alguém que estava te causando uma injusta agressão atual ou iminente, usando moderadamente o meio necessário para repelir essa agressão, para parar essa agressão, você está protegido pela legítima defesa. Você está se defendendo. Veja que o nome é legítima defesa. Legítima por quê? Porque é o que a lei autoriza. É legal. A sua defesa está sendo legal. Muito bem. Pontos para se analisar, que eu coloquei em vermelho. Usando moderadamente dos meios necessários. Veja, né? A pessoa ela não tem nada na mão, ela está sem nada. Ela chega em você e fala assim, passa a sua carteira, senão eu vou atirar na sua cabeça. Ela não tem nada, não tem arma na mão, na cinta, não faz movimento agressivo, não mostra arma, não faz nada. Assim que ela fala isso, você puxa, né, uma metralhadora e fuzila a pessoa inteira. Ah, ela me ameaçou. Então, o que eu fiz? Eu repeli uma agressão injusta, atual, usando moderadamente do meio necessário para parar aquela agressão. Será que vai colar? O artigo 25? Por isso que tem uma discussão muito grande quando se fala em legítima defesa, né? Porque tem que fazer uma análise. Né? Tem que fazer uma análise. Será que estava mesmo em legítima defesa esta pessoa? Agora vejam, né, pessoal? Dica do professor. Tá? Na hora que você se encontra numa situação de agressão injusta, às vezes, né, não é bom pensar qual seria o meio necessário e moderado para parar aquela agressão. Às vezes você só tem que parar a agressão. Já imaginaram se a gente tivesse que parar e ficar pensando assim, putz, será que se eu usar aqui a faca vai ser moderado, vai ser suficiente? Ou será melhor eu pegar a arma e dar um tiro? Ou será que é melhor pegar esse lança-mísseis?
Mas daí você processar, não dá tempo para isso. Pensou muito, você morreu. Então, a dica é, se defenda. Se defenda, do jeito que der. É melhor responder um processo e tentar comprovar a legítima defesa e estar aí para responder esse processo, do que não responder um processo. Não ter um processo. Geralmente, né, no tribunal do júri, quando a gente está discutindo legítima defesa, o promotor de justiça ele pega nesse ponto, ele usa exemplos assim, né? Ele fala, olha, a pessoa vem com uma arma na sua direção, você tem 3 opções para se defender: um facão, um revólver e um lança-chamas. Você pega o lança-chamas, isso é exagerado. Não é usar o meio moderado. O meio moderado, nesse caso, seria pegar a pistola. Pegar a arma de fogo, a pistola, né? Não, mais arma de fogo do que lança-chamas, acho que não existe. Agora, veja. Se coloca na situação. Se você está numa situação de violência ou grave ameaça, que você vai morrer. Ou o risco é grande. Você não vai parar para pensar nisso. Então, não faça. Agora, se você está em legítima defesa e você usando do meio necessário e moderado, matou alguém, a gente vai fazer a análise da conduta. Você matou alguém? Matei. Matou por quê? Porque eu quis. Atirei na cabeça para matar. Muito bem. Conduta dolosa. Foi típica. O artigo 121 diz matar alguém. Matou alguém? Matei. É formal. Matar alguém protege qual bem jurídico? A vida. Você tirou a vida de alguém? Sim, então causou prejuízo ao bem jurídico protegido. Tipicidade material. Legal. Vamos analisar a antijuridicidade. Você estava em legítima defesa? Poxa, a pessoa veio, apontou uma arma para minha cabeça, estava prestes a puxar o gatilho, só que eu fui mais rápido. E acabou matando. E a pessoa, se eu não matasse, eu morri. Estava em legítima defesa. No caso de segurança que matou sem querer a funcionária do mercado, entra no meio da legítima defesa porque o empresário estava tentando pegar a arma dele. E ele acabou atirando. Veja, né? Entra na legítima defesa. Né? A discussão ali naquele processo vai ser complexa. Né? Vai ser complexa. Agora, ele utilizou dos meios moderados para se defender? Eu acho que, né, se isso acabar no tribunal do júri, os jurados, quem vai julgar é a população em geral, né? Não é o juiz. Então pode ser, por exemplo, qualquer um de vocês podem ser chamados para participar do júri e julgar esse caso. Eu, na defesa, falaria o quê? O direito penal ele tem uma previsão, pessoal, que se chama erro de execução. O que ele fez ali foi um erro de execução, uma pontaria torta. Errou o tiro, acertou outra pessoa. No erro de execução, eu levo em consideração quem a pessoa queria matar, não quem ele matou. Então, o que ele estava fazendo era para proteger o resto, só que ele teve um erro na execução do crime. Ele estava em legítima defesa? Se entender que estava em legítima defesa, exclui o crime. Não foi crime. Por quê? Porque ele teve uma conduta típica, mas ela não foi antijurídica, porque ele estava abarcado pela legítima defesa. É a velha história, né? A pessoa que se confunde, atira num animal de caça, achando que está atirando num animal de caça e acerta um ser humano. Erro em execução. Tá? Não vou falar de erro em execução na aula. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada. Tá? Joga no Google, você acha bastante artigo sobre. Eu vou escrever, eu estou devagar escrevendo ali sobre alguns artigos, né? Eu tenho um blog que eu estou começando, que é um artigo penal por dia. Então, eu pego o Código Penal e vou escrevendo, fazendo comentários aos artigos ali. Uma hora eu vou chegar lá no erro em execução, mas não precisa esperar isso, podem pesquisar. Vai ter alguém falando sobre erro em execução. É interessante para quiser entender o caso. Beleza, Michel. Vai acabar aqui, pessoal. Voltem, ainda não encerrou.
quero terminar aqui, pelo menos a parte da